Obrigado. Eu quero saudar a todos com uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a participação sua nessa noite, neste primeiro seminário, que praticamente eu não conheço um outro trabalho realizado dentro deste foco, em unir política e fé cristã. Esse talvez seja o primeiro, e o GEADES aí está fazendo então história em São José do Rio Preto. Obrigado pela sua presença, com certeza nesta noite você vai aprender muitas coisas que talvez tenha passado desapercebido na sua leitura diária da Bíblia Sagrada. Esse seminário, ele nasce de um desejo. Qual é esse desejo? É o desejo de conscientização política do evangélico de São José do Rio Preto e região. Na década de 1990, para os irmãos terem uma noção, os evangélicos quase chegavam à cifra aí de 10% da população brasileira, tá? Hoje nós estamos aí mais ou menos com algumas estimativas a 18% a 20% dessa população, que chega em torno aí de 50 milhões. E há uma projeção para 2020 do contingente evangélico no Brasil chegar à metade da população brasileira. O Brasil, então, ele tem se destacado em crescimento evangélico. Ele só está atrás dos Estados Unidos. E qual a implicação desse crescimento para a igreja? Qual a implicação desse crescimento para a nação brasileira? Nós tivemos políticos evangélicos desde a época da República Velha, passando ali pela era da gestão de Vargas. Tivemos pastores ali, principalmente da área da igreja, do movimento histórico, protestantes históricos, que dominava essa época. Chegou na Constituinte de 86, as diretas já, e depois a Constituinte de 86, os evangélicos entraram com força total. E ficou emblemático uma obra criada nessa época para alertar a igreja, principalmente dentro da Assembleia de Deus, que é esse livro que eu tenho em mãos aqui, olha. Irmão vota em irmão, os evangélicos, a Constituinte e a Bíblia. Isso é pouco conhecido dos evangélicos, principalmente dos pentecostais assembleianos, e foi publicado por um pentecostal, justamente para, naquele contexto de retomada da democracia, retomada das diretas já, uma nova fase para a nação brasileira. Foi feito esse livro, foi publicado esse livro para conscientizar a esfera política dentro da igreja. Então nós temos esse livro aqui, que na verdade é um clássico, dentro dessa luta que a igreja vem travando aí para conscientizar o cristão. Eu costumo falar que hoje nós temos vários deputados, temos senadores, temos prefeitos. Tivemos um prefeito evangélico de São José do Rio Preto, tivemos um governador no estado do Rio de Janeiro que era evangélico, que é evangélico. Então o Brasil está lotado. Lá no Congresso Nacional nós temos uma bancada imensa de evangélicos. Só que eu costumo falar o seguinte: maioria evangélica no Congresso não significa uma igreja politizada. É diferente. Você pode ter vários deputados, vários senadores evangélicos representando no Congresso, sem ter uma igreja politizada. E há uma necessidade de politizar a igreja, justamente por causa dessa força de voto que a igreja ela vem conquistando a cada ano através do seu crescimento vertiginoso. Então, nasce dessa necessidade esse seminário, de politizar a igreja, de conscientizar o cristão da sua dupla cidadania. A cidadania cristã, a cidadania do céu, do qual a Bíblia nos fala constantemente, mas também da cidadania da terra. Há quem diga que os cristãos evangélicos eles colocam a cabeça muito no céu e esquecem que os seus pés e suas pernas estão aqui na terra. Então a gente tem que saber trabalhar nessas duas esferas. A esfera espiritual, só que também a esfera material, física, social, política e cultural, na qual nós estamos inseridos dentro da nossa sociedade. Aqui um pouquinho das minhas credenciais. Eu sou cientista social,
formado na faculdade Faceres, sou especialista em sociologia política e atualmente estou como coordenador, servindo como coordenador no curso de teologia do Seminário Teológico CSP. Alguns alunos nossos estão presentes aí, prestigiando o evento também. Os objetivos do seminário, tá? Não é dessa palestra, do seminário. Conscientizar a igreja sobre a importância da relação entre fé e ação. Demonstrar biblicamente a relação entre fé e política na vida cristã. Despertar no cristão seu senso de responsabilidade político-social como filho de Deus. E alertar o cristão sobre o perigo da alienação política e as suas consequências para a vida cristã e para a nação brasileira. Ensinar noções básicas sobre a estrutura política brasileira. Tá? Esse é o objetivo do seminário. O objetivo da palestra de hoje, meus irmãos: justificar a importância do tema para o cristão como portador de dupla cidadania. Por que falar sobre política na igreja? Nós vamos justificar, então, a menção e o ensino deste tema nessa palestra. No segundo momento, nós queremos alertar sobre o comportamento apolítico evangélico atual. O prefixo A é um prefixo de negação, portanto, é um prefixo que fala que o cristão ele não se envolve com política. Tá? Nós vamos alertar sobre esse comportamento, sobre essa mentalidade política que prevalece dentro da igreja evangélica brasileira. Demonstrar por meio da Bíblia a prática política como algo intrínseco ao ser humano. Ser político não é você entrar no parlamento, ou mesmo no executivo, nada disso. Ser político faz parte da vida de cada um, está dentro da constituição humana, faz parte da antropologia humana. Elencar algumas possíveis razões do fracasso de alguns evangélicos na política. Vamos falar sobre isso, né? Porque logo vem em mente, olha, e as CPIs da sanguessuga, das ambulâncias e por aí vai. Tinham evangélicos também relacionados ali. Por que os evangélicos fracassam muitas vezes na política? Nós vamos dar então aqui algumas possíveis razões do porquê isso acontece. Eu quero começar essa palestra de hoje partindo de uma problematização, tá? Uma pergunta-problema. A fé cristã, ela tem algo a ver com a realidade social, econômica e política na qual nós estamos vivendo? Ou simplesmente a fé cristã não tem nada a ver com isso? Fé cristã é uma coisa que está à parte de política, de comportamento social ou econômico. É algo que está à parte. Ou a fé cristã ela tem tudo a ver com isso? É uma pergunta que nós vamos lançar para poder depois prosseguir nesse seminário trazendo respostas a essa pergunta. E eu tenho aqui uma hipótese inicial para isso. Tá? Quero trabalhar com essa hipótese. Olha. Um evangelho, meus irmãos, que não penetra em todas as dimensões da vida humana, em cada parte da vida humana, não é um evangelho digno de ser vivido. Vou repetir: um evangelho que não penetra em todas as dimensões da vida humana não é um evangelho digno de ser vivido. O Pacto de Lausanne, um pacto famoso, né, um encontro famoso que teve das igrejas evangélicas na cidade de Lausanne, ele colocou o seguinte paradigma: o evangelho todo para o homem todo. O evangelho todo para o homem todo. Então eu quero partir desse princípio, que o evangelho, ele não é apenas para a espiritualidade do ser humano. O evangelho, ele penetra em cada parte da dimensão aonde o homem está inserido, seja ela social, seja ela política, seja ela cultural e seja ela claramente religiosa. O evangelho, ele dá conta de penetrar e nos instruir em todas essas áreas. Um evangelho que não faz isso, pode ser qualquer coisa, pode ser uma filosofia humana, pode ser um ensinamento humanista, mas não é o evangelho que está na Bíblia. E nós vamos falar o porquê disso aqui nesta noite. Partindo dessa hipótese, então, eu gostaria de falar, por que falar em política na igreja? Talvez, quando você ouviu pela primeira vez o dirigente da igreja, ou mesmo o Paulo falando aqui, falar sobre política, olha, vai haver um seminário sobre política e fé cristã, na igreja Assembleia de Deus. Talvez a sua reação seja como essa criança aí, né?
que eu vou ouvir, né? O que eu vou aprender sobre fé e política? Eu aprendi sempre que política é coisa do diabo, política é coisa que não pertence à igreja evangélica, né? Talvez você esteja nessa situação também, né? Fazendo assim essas caras e bocas. Mas eu quero falar para você 2 motivos porque nós vamos tratar sobre política na igreja. O primeiro motivo é em relação ao evento que nós teremos aí, né? Em outubro. Esse ano nós teremos eleições para prefeito, para vereadores, dentro da esfera do legislativo. Então, se a igreja não sabe votar, ela não sabe escolher os seus candidatos. Não sabendo escolher os seus candidatos, ela vai ser mal representada no parlamento. E aí isso tem implicações para dentro, não só da sociedade, mas para dentro da igreja também, para a vida da igreja. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é porque tudo que diz respeito à nossa vida social, cultural, religiosa, são questões em última instância de competência política. Desde o momento que você vai numa livraria e compra uma Bíblia, isso tem implicação política. No momento que você leva o seu filho para passear, que você escolhe a roupa que você quer vestir, tem implicação política e econômica. Isso depende de instâncias políticas. O país em que você vive, que dá aos cidadãos liberdade religiosa e liberdade de consciência para você falar o que você quiser, isso tem implicação política. As leis que são colocadas, muitas vezes, que são promulgadas através dos nossos representantes, né, e que faz a nossa vida ser uma vida social, né, desde o momento que você vai até uma loja, compra um eletrodoméstico, ou mesmo o salário que você recebe, né, a liberdade que você tem que andar, que você tem de andar, a liberdade que você tem de evangelizar, de proclamar o evangelho em praça pública, tudo isso tem implicações políticas. Toda a sua vida, seja ela cultural, seja ela religiosa, tem implicações políticas. Então, por isso que nós temos que falar sobre política na igreja. O crente ele não pode ser um cidadão alienado. Ele tem que participar da sua vida política. E eu gostaria que você refletisse nessa pergunta: como você quer sua cidade daqui a 10 ou 30 anos? Para os seus filhos ou mesmo para os seus netos? Como que você quer a sua cidade? Você quer ela com liberdade? Você quer ela melhor? Você quer ela mais politizada? Você quer ela com mais justiça social? Você quer ela com menos transtornos? Como que você quer a sua cidade? Dependendo da sua resposta, a sua resposta claramente depende de questões políticas em última instância. Então é por isso que nós estamos aqui a falar sobre política na igreja. Aí nós temos um tabu, né? Um tabu que prevalece dentro da sociedade brasileira, né? De vez em quando o brasileiro ele gosta de inventar os seus mitos, né? E nós temos aí um mito, um tabu. Que tabu é esse? É uma frase corriqueira, olha: política, religião e futebol não se discute, não é? Essa é uma frase corriqueira. Não se discute política, religião e futebol porque dá confusão. Cada um tem o seu ponto de vista e cria animosidades quando você vai tratar sobre esses assuntos. Mas eu acredito que isso não é uma inverdade. Isso não é verdade. Futebol é tratado todos os dias na televisão. Se você ligar no horário lá, mais ou menos na hora do almoço, você vai ver vários programas de futebol aí, tratando horários esportivos, tratando sobre futebol, não é? Religião. A internet veio aí, ela é uma forma democrática você trabalhar essa questão da religião. Hoje a religião tem sido, está aí na ordem do dia, nos programas, né? Mesmo que não sejam evangélicos, está falando sobre religião, está discutindo religião. Os grandes seminários como o CACP formam alunos também para pensar sobre a problemática da religião. E uma coisa importante que dentro do contexto cristão, evangélico e pentecostal, se você escolher a religião errada, isso tem implicações na sua vida futura na eternidade. Tem implicações. Se você escolher a religião certa, também vai ter outras implicações na eternidade. E quanto à política? Do mesmo jeito. Se você escolher erroneamente um político para te representar
lá no Congresso Nacional, seja na Prefeitura Municipal, isso vai ter também implicações na nossa vida, boas ou ruins. Tá? Então vamos desmistificar um tabu aqui, ok? Política se discute dentro de igreja, sim. Haja vista que nós veremos aqui, o homem ele intrinsecamente, porque Deus fez o homem, a constituição humana é política também, nós veremos isso. E aí, falando em ser humano, nós podemos classificar politicamente as pessoas, e principalmente o evangélico, né, já que estamos falando dentro de um contexto evangélico, em 3 categorias básicas, em 3 grupos, tá? Primeiro, aquelas pessoas que são conscientizadas politicamente. Essas pessoas são aquelas pessoas que são informadas, elas estão por dentro do que está acontecendo em seu país, elas sabem o que está acontecendo lá dentro do Congresso Nacional, lá dentro da prefeitura da sua cidade, aonde o dinheiro público está sendo gasto, ela sabe de todas essas coisas, tá? Ela sabe a vida dos políticos que estão representando ela lá na esfera pública, são pessoas conscientizadas politicamente. Num segundo grupo aí nós temos as pessoas engajadas, essas já avançaram um pouquinho mais, são pessoas conscientizadas, só que são militantes. Essas pessoas elas praticam ação política, então são pessoas que vão, como por exemplo o GEAPS aqui, seria nessa segunda categoria, né? São pessoas conscientizadas, porém que transformam essa conscientização em ação política, e sai e faz valer o seu direito de cidadão. E numa terceira categoria, nós encontramos as pessoas alienadas. Quem são os alienados políticos? Os alienados políticos são aquelas pessoas que não querem saber de política. Ele vive como se ele vivesse em outro planeta, como se ele vivesse no meio da floresta amazônica, livre de todo mundo, sem sociedade, sem instituições públicas. Não é? São as pessoas que vivem o mundo dentro de um compartimento que ela mesma criou. Olha, eu não quero saber de política, isso aí é coisa de pessoas que só quer ganhar dinheiro às nossas custas. Então são essas pessoas alienadas. Isso tem implicações graves, meus irmãos. Vejamos quais são essas implicações. Em nível macro, tá? Em nível de uma nação, nós podemos ver, irmãos, que os países desenvolvidos, eles têm uma grande taxa de pessoas conscientizadas politicamente, tá? Uma taxa considerável de pessoas engajadas politicamente e uma pequena taxa de pessoas alienadas politicamente. Ao contrário dos países subdesenvolvidos, que a taxa de pessoas alienadas ela é altíssima. As pessoas conscientizadas, uma taxa pequena, e as engajadas mesmo, é menor ainda. Então, são implicações que trazem resultados econômicos, políticos, sociais para uma nação. Dependendo de como você encara a política, assim vai ser o seu país. Nós vamos deixar o nosso país na mão de poucos ou vamos dar nossa participação? Vamos fazer valer a nossa cidadania como cidadão realmente que nós somos? Tem muitas pessoas, os alienados, sabe o que eles fazem? Eles deixam que um grupo minoritário pensem por eles. Eles não querem pensar, são preguiçosos. E muitos falam, olha, eu não sou político, nem gosto de política. O pobre coitado não sabe que essa posição política, essa posição dele de negação da política, já é em si uma posição política. Ele é um político, só que ele é um político péssimo. Ele faz uma péssima política, mas é um político. Não tem como você escapar disso. Tá? Não tem como você escapar. É a mesma coisa do dilema do relativismo, né? Aquelas pessoas que negam verdades absolutas. Hoje nós temos na nossa sociedade aí uma mentalidade de relativismo na pós-modernidade. O que é isso? São verdades particulares de cada um. Então não existe uma verdade absoluta. Quando você vai falar que existe uma verdade absoluta dada por Deus ou uma moral absoluta, a mentalidade pós-moderna ela vai negar. Olha, isso não existe. O que é verdade para você é verdade para mim. Talvez para mim não seja verdade. E vice-versa. Agora, se não existe verdades absolutas, como que essa pessoa pode emitir algum conceito sobre verdade? Se não existe verdade absoluta, então o conceito dessa pessoa também não é uma verdade. Ela é relativa como todos os outros, eu não preciso acreditar nele. Então, a mentalidade relativista, ela morre na raiz do problema.
Tá? É a mesma coisa quanto à questão política. Tá? Não tem como você fugir, falar que não gosta de política. Olha, eu não gosto de política, não me envolvo com política. O seu não envolvimento com política já é uma ação política negativa da sua parte. E isso tem implicações. E implicações sérias para a nossa vida, inclusive para a vida da igreja como um coletivo, como um grupo social dentro da nossa sociedade. E aí, partindo da visão dos alienados políticos, tá? Nós temos 3 concepções erradas que essas pessoas emitem sobre política. Primeiro, nós temos aquelas pessoas que são antipolíticas, é o antipoliticismo, né? Olha, eu sou contra a política. O que eu puder fazer para tirar as pessoas, para não se envolver com política, eu vou fazer. Política é coisa de ladrões. E temos depois o apoliticismo. O apoliticismo é aquelas pessoas que, como aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai levando a vida assim. Vai levando como se ela não existisse dentro de uma sociedade com instituições públicas e do qual ela faz parte ali. E do qual ela é chamada de cidadã. Esse é o apolítico, né? Passa a vida inteira ignorante das coisas que acontecem dentro da sua sociedade. E depois nós temos, eu criei aqui um neologismo, né? Inventei essa palavra, na verdade, porque eu não encontrei uma palavra para falar sobre politicagem. Então eu criei aí o politiqueirismo, ou poderia ser politiquismo, sei lá como que a gente poderia chamar isso. É aquelas pessoas, os cristãos, que veem a política apenas como um meio de trapaça, de fraude, né? De corrupção. Então ele vê o político e já olha atrás dessa pessoa chamada político, um corrupto. Então ele vê a política como politiqueirismo. Então são essas 3 concepções erradas que nós temos dentro daquele grupo de pessoas alienadas, que não se importa com política, né? E dentro da igreja nós temos muitas pessoas assim. Inclusive pessoas que são contra, você não pode nem falar sobre política com ela, que ela se transforma. Para ela, política e religião não tem uma articulação possível entre política e religião. Então, para essas pessoas, olha, política não existe, tá? Ou se existe, não é coisa de evangélico ou de cristão, ok? Mas nós vamos ver aí que não é bem assim. Nós vamos ver que não é bem assim. E aí, essa mentalidade, na verdade, essa mentalidade evangélica é uma mentalidade da sociedade brasileira. É uma mentalidade da sociedade brasileira. A igreja, ela não está dentro de um disco voador que fica acima da estratosfera. Ela não está desse jeito. Ela não vive à margem da sociedade, tá? Ela participa dessa sociedade e ela absorve toda essa mentalidade negativa sobre política dessa sociedade. Então a sociedade brasileira, ela é irremediavelmente apolítica ou antipolítica, né? A gente vê os estereótipos, né? Por exemplo, nós temos aí 2 clássicos, né, do humor brasileiro. Lá o Chico Anísio, né, falecido Chico Anísio, representando lá o deputado Justo Veríssimo. Quem lembra desses quadros, né, que passava muito tempo atrás, verificava que o Justo Veríssimo era um deputado corrupto, né? Ele odiava pobre. Ele queria que pobre explodisse, né? Essa era a concepção. Veja bem, quando o Chico Anísio ele fez esse personagem, ele estava representando a mentalidade brasileira sobre a política. Mais recentemente, nós temos aí o João Plenário, né? João Plenário vive com o bolso cheio de dinheiro e não está nem aí para o pobre, né? Para o povo mesmo. O negócio dele é fazer o pé de meia dele lá no Congresso Nacional, representando a mentalidade brasileira sobre política. É por isso que o nosso país é um país onde poucos dominam e muitos obedecem. Nós devemos modificar essas questões, e principalmente a igreja, ela não pode estar alienada politicamente. A igreja, ela foi chamada para uma missão profética também nessa área política. Ela foi chamada para ser um profeta, para denunciar a corrupção na esfera estatal, já que nós estamos inseridos dentro dessa sociedade. Então nós temos aí os estereótipos, né, criados. Aí nós estamos vendo também, certa pessoa mandou fazer lá e colocou um adesivo no carro dela: o político brasileiro é o maior religioso do mundo, em cada obra ele leva 1/3, né?
a mentalidade que o brasileiro faz, são significados, isso são signos. Signos são cheios de significados. Esses significados representam a mentalidade prevalecente dentro da cultura da sociedade brasileira. Então, não me admira da igreja ser apolítica, porque a sociedade brasileira é apolítica. Então, a igreja ela absorve muitas coisas que vêm da sociedade. Só que, lá no capítulo 12 do livro aos Romanos, tá? E Paulo era um cristão politizado, já quero deixar bem claro isso. Paulo era um cristão que se envolvia com política também, nós vamos ver isso. Paulo deixa bem claro no capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E onde está essa vontade de Deus? Está na sua palavra, na Bíblia Sagrada. O que Paulo está falando? É justamente o que nós estamos dizendo aqui. Não absorva a mentalidade mundana, a mentalidade da sociedade aí fora. Paute-se pelo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus ela tem muito a dizer sobre política, como nós veremos. Muito, muito, muito. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre política. Não tem como fugir disso. E aí uma dica para você: nunca confunda política com politicagem, tá? Política com P maiúsculo com politicagem, ou política com P minúsculo, tá? Politicagem é a degeneração, é a corrupção da política. Política é coisas que nós fazemos todos os dias. Política é coisa que você faz dentro do seu lar, é coisa que você faz dentro da igreja, é coisa que você faz no seu serviço, na área de lazer, nos seus momentos de diversão, você faz política. A politicagem, ela é uma degeneração, é uma corrupção da verdadeira política, tá? Então política, ela tem sentidos amplos, tá? Um sentido bem mais lato. Política é toda a relação que eu estabeleço com o meu próximo, uma relação de poder. Isso é política. A politicagem, ela é a corrupção disso aí, quando a pessoa quer levar vantagem em tudo isso. Tá? E nós temos um sentido mais restrito para a política. E esse sentido, infelizmente, é o que as pessoas conhecem por política, né? Elas desconhecem o sentido mais amplo. Elas só conhecem o sentido mais restrito, que é a política partidária, a política eleitoral, o que a gente conhece como profissionais da política, deputados, vereadores, prefeitos. Para as pessoas, na maioria das pessoas, política é isso. Política tem a ver com prefeitura, política tem a ver com vereadores, política tem a ver com Câmara Municipal, com eleições. Para muitas pessoas, época de eleição é a única época que se faz política. E na verdade não é assim. Todos nós fazemos políticas diariamente, só que vocês fazem sem saber. Portanto, nós temos um sentido amplo de política, que nós não podemos fugir dele, e um sentido mais restrito dela, que é a política partidária. A política partidária é uma das dimensões da política do sentido mais amplo. E aí nós temos algumas razões dadas, né? A gente sempre conversa. Eu estive agora recentemente em Águas de Lindóia, num congresso teológico, e eu tive o prazer de conversar com alguns pastores, de encontrar alguns pastores, né? E certo dia a conversa girou em torno da questão política. Quando eu falei sobre política como pastor, ele simplesmente se transformou. Olha, política não se faz política dentro da igreja, irmão. Política é coisa do diabo. Política é coisa que não se faz. O crente não se envolve com política. Todos os males dentro da igreja vêm através da política. Então nós construímos uma mentalidade antipolítica e apolítica e transferimos isso sem ao menos saber o que a palavra de Deus diz sobre isso. Aí as pessoas elas apresentam algumas razões por que do seu não engajamento na política ou porque ela não gosta de política. Aí nós temos a primeira razão. Olha, a missão do crente é evangelizar, não é fazer política. Essa é a missão do crente. Então nós temos, primeira coisa, evangelizar, esquece esse negócio de política. Segunda razão aí, a política é mundana, não é lugar para crente se envolver com política, isso é coisa de mundano, né? Isso estou falando dentro de uma linguagem evangélica. Terceira razão, olha, não adianta você entrar na política, não é o que fazer, o mundo já está condenado. O mundo jaz no maligno, a gente só tem que esperar o fim do mundo só, né? Ou, dentro de uma linguagem mais evangélica, a volta de Jesus. Nós temos que esperar só a volta de Jesus e ficar evangelizando, só isso que a gente tem que fazer. E isso você tem que fazer realmente.
Só que você não pode ser um alienado político. Porque se você fizer isso, você estará sendo um mau cristão. Os crentes que entram para a política acabam naufragando na fé. Olha, eu não posso entrar para a política, porque a gente tem vários exemplos de pessoas que eram da igreja, entrou para a política e se corromperam. Pastores deixaram de ser pastores, se corromperam, se venderam. Então política não é coisa de crente. Quem entra para a política se corrompe. O poder da política corrompe. O problema é que essas pessoas que falam isso, elas não entendem a questão do poder. O que é poder? Poder é só na política? O poder está diante de nós todos os dias, 24 horas. Você trabalha com poder na sua família, dentro da sua família. Você trabalha com poder dentro da sociedade. Você trabalha com poder dentro da igreja. A gente está constantemente trabalhando com poder. Se o poder em si corrompesse, todos nós deveríamos parar de vir na igreja, deveríamos desistir de formar uma família também e desistiríamos de viver em sociedade. Porque a vivência em sociedade, ela demanda poder. E se o poder corrompe em si, então vamos deixar de existir. Vamos lá para a lua e fazer uma barraca só para nós lá. O problema não é o poder dentro da política, o problema é a pessoa lidar com esse poder. Aí eu quero só trabalhar com vocês um pouquinho aqui, como que começou esse pensamento dentro da igreja evangélica, de não gostar de política. A gente vai ver que isso não faz parte da igreja cristã. Esse pensamento, ele é um pensamento novo dentro da igreja, não gostar de política. A igreja cristã nunca fez isso, ela sempre foi política, a igreja cristã, no sentido positivo da palavra, Sempre, os principais heróis da fé, os avivalistas, eles sempre trabalharam nessa área, porque eles entendiam que o evangelho não é para ser vivido dentro de quatro paredes, para o meu orgulho espiritual. O evangelho, ele toma o homem inteiro em todas as suas dimensões. Ele tem implicações em todas as dimensões no qual o homem está inserido. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a construção desse pensamento apolítico dentro do segmento evangélico atual e principalmente pentecostal. Como que construiu esse pensamento? Como que essas pessoas começaram a detestar a política? Primeiro, para a gente falar sobre isso, a gente tem que voltar na gênese de tudo. Em ciência, existe um pressuposto que para você fazer uma pesquisa científica, você tem que usar métodos científicos. Um dos métodos científicos que nós lançamos mão para fazer pesquisa é chamado método histórico. O método histórico, ele parte de um problema da atualidade e vai verificar o que aconteceu no passado, vai buscar suas causas, como explicações possíveis para esses problemas da atualidade. Então nós vamos fazer justamente isso aí, para analisar esse pensamento apolítico cristão dentro da igreja evangélica e particularmente pentecostal. Vamos dar uma olhada no passado, como que começou as agremiações evangélicas, as primeiras comunidades evangélicas, no qual eles estavam inseridos, qual é o contexto social no qual eles estavam inseridos. Primeiro, nós temos o que os sociólogos e cientistas da religião chamam de várias ondas de migrações de evangélicos. Nós temos então a primeira onda de evangélicos que vieram para o Brasil, é chamado de evangélicos de migração, são os imigrantes, aqueles que vieram lá da Alemanha, falando ainda o alemão, notadamente igrejas luteranas. Elas colocaram suas raízes em terras brasileiras não para evangelizar, não para fazer missões, mas como parte de um tratado político entre o imperador Dom Pedro II e os seus países de origem. Então nós temos os primeiros cristãos ali não se envolveram com política. Por quê? Havia limitações dentro da Constituição para votar durante o Império. O Império, ele não dava possibilidade para um estrangeiro votar, era proibido. Por quê? Dom Pedro II tinha acabado de fazer independência e tinha ainda os murmúrios de grupos que queriam se levantar para derrubar aquele movimento da independência. Então tudo que era estrangeiro era visto com maus olhos, era suspeito. Então esses primeiros evangélicos, esses primeiros pastores que vieram para o Brasil, sendo estrangeiros, não tinham direito a voto, não tinham direito à participação política na vida política do Brasil. Então para que ensinar política para a igreja se eles mesmos não tinham participação nisso? Então não havia o porquê. Outra coisa,
havia também a discriminação social da população evangélica e da Igreja Católica durante a República, tá? Discriminação social da população brasileira e da Igreja Católica durante a República para com os evangélicos. A religião dominante, ela estava na mão da Igreja Católica. Então a Igreja Católica fazia tudo. A Igreja Católica fazia às vezes do poder civil também. Tá? Para uma pessoa nascer e ter o status de cidadão, ela tinha que passar pelo batismo católico. Então a pessoa tinha que se batizar na Igreja Católica, e o padre dá o aval, tá? Dá o documento, aí sim ela poderia ser considerada um cidadão. Agora, e evangélicos que não se batizavam na Igreja Católica? Não era considerado cidadão. Tá? O casamento do mesmo jeito. Casamento válido somente quando um padre fazia dentro da Igreja Católica. Casamento de protestantes não tinha validade jurídica, não tinha validade legal. E do mesmo jeito na morte da pessoa. Os cemitérios só poderia ser enterrado se a pessoa fosse católica. A pessoa não católica, ela tinha que ser enterrada de um modo diferente, de um outro local. Não podia ser enterrada naquela comunidade no qual ela viveu durante todo o tempo da sua vida. Então veja bem, desde o nascimento até a sua morte, a pessoa era excluída da sociedade. Então para que o evangélico vai trabalhar com política se ele era excluído dessa sociedade, dessa demanda política durante essa época? Aí nós temos também a origem estrangeira dos primeiros missionários, né, que remete lá ao primeiro item, né, sobre somente aqueles que não eram estrangeiros que poderiam votar. Outras razões. Quando você tem uma minoria que é excluída da sociedade, essa minoria ela cria uma mentalidade de revolta contra essa mesma sociedade. Sentimento de frustrações e revolta que tende a ocupar a mente das minorias, tá? Então, o que a igreja fez? A igreja se fechou dentro de 4 paredes e criou um pensamento espiritualizante e alienante. É como se você estivesse dentro de uma nave espacial e não se importasse com nada que estivesse acontecendo ao seu redor, na sua sociedade. A igreja criou então esse pensamento: olha, o importante é só evangelizar. Tá? O importante é só você fazer o seu trabalho da igreja. Esquece essa área social, esquece a área pública, esquece a área política. Já que nós estamos excluídos pela lei, então vamos esquecer esse negócio. Uma outra questão também, tá, que formou o pensamento apolítico evangélico alienante dentro da igreja, é o desconhecimento da história da igreja cristã e do engajamento político dos cristãos em outros países. Os principais heróis da fé que muitos exaltam dentro dos nossos seminários, ou mesmo curso bíblico, né, que a gente chama de heróis da fé, os protestantes, né, Calvino, Lutero, Wesley, foi grandes avivalistas, Jonathan Edwards, que foi um dos grandes avivalistas ali no século XVIII, XVII e até XIX. Todos esses homens eram pessoas engajadas politicamente. Então, a igreja atual, ela desconhece a história da sua vida. Imagina que coisa terrível, né? Você desconhecer a história do Brasil. Olha que coisa terrível, você desconhecer a história do Brasil. Imagina uma pessoa sem um histórico de vida. O que é uma pessoa sem um histórico de vida? Ela não existe praticamente. É uma pessoa que não existe. Ela não tem um histórico de vida. Você vai falar para ela: de onde você veio? Quem é a sua família? O que você produziu no passado? Não sei. É uma pessoa que tem amnésia histórica. A igreja evangélica atual, ela sofre desse problema. Ela tem uma amnésia histórica. Ela não conhece a sua história e o engajamento político dos cristãos, seja na Idade Média, seja na Idade Moderna. Porque se ela conhecesse, ela não despertaria esse pensamento apolítico que existe hoje dentro da igreja. Desconhecimento da história da igreja cristã, isso é fatal, irmãos, tá? É um grande problema para nós como cristãos. Não conhecer da onde você veio, tá? Quais são os heróis da fé que construíram a nossa história e que nós estamos representando eles aqui em pleno século XXI. Também nós temos aí um outro ponto, que é a baixa condição econômica e educacional dos primeiros crentes brasileiros,
né? Geralmente, os pastores evangélicos, eles não conseguiam angariar adeptos na alta sociedade. A alta sociedade era exclusivamente da Igreja Católica, com raras exceções, tá? De conversões de pessoas da alta sociedade para as igrejas protestantes nessa época. Mas a maioria eram de crentes humildes, que não tinham uma escolaridade, não tinham um curso superior, e então ela não tinha esses instrumentos para trabalhar a sua cidadania naquele contexto, naquela época. Então, meus queridos, observando todos esses itens e mais alguns, somando, contribuiu para criar um pensamento apolítico dentro das igrejas evangélicas brasileiras. E foi assim que nós passamos a não gostar mais de política, né? Foi dessa maneira, infelizmente, através de erros lá do passado. Mas o GEAPS, o CACP e outros órgãos no Brasil voltados para essa área estão agora tentando corrigir isso, tentando conscientizar a igreja do seu engajamento político na sociedade e da sua importância como ator social dentro dessa sociedade no qual nós existimos. Outra contribuição para o pensamento alienante da igreja, contribuição teológica dessa vez. Aí você está observando algumas palavras que é pouco conhecida dentro da igreja. Está mais dentro do contexto teológico, né? Quem faz seminário, quem faz curso de teologia a nível de bacharel, essas palavras aqui são corriqueiras. Maniqueísmo, gnosticismo, né? Ou agnosticismo, são palavras muito corriqueiras dentro dos cursos de teologia. O que isso tem a ver com o pensamento político da igreja evangélica brasileira e principalmente pentecostal? Maniqueísmo é uma doutrina que veio de um homem chamado Mani. Que doutrina era essa? Basicamente, o que Mani inventou? Ele acreditava que o bem e o mal existiu por toda a eternidade. E durante toda a eternidade, o bem e o mal sempre estão lutando um contra o outro, para um prevalecer contra o outro, tá? Basicamente essa era a doutrina de Mani, uma doutrina dualista, o bem e o mal sempre guerreando um contra o outro por toda a eternidade. E gnosticismo, o que a gente tem a ver com gnosticismo? Gnosticismo era uma seita que viveu na época do apóstolo Paulo, do apóstolo João. Os evangelhos falam muito sobre os gnósticos de modo velado, tá? Não citando o nome gnóstico, mas fala sobre as doutrinas gnósticas. O que o gnosticismo pregava? O gnosticismo, ele inventou uma teoria em que a parte espiritual tinha mais importância do que a parte material. Esses gnósticos a gente pode chamar hoje como movimento Nova Era, tá? Todo movimento esotérico, de esoterismo que é prevalecente dentro do nosso mundo hoje, tá? A gente enquadra dentro de um movimento chamado Nova Era. O movimento Nova Era praticamente é o que era o gnosticismo na época dos apóstolos. Então, os gnósticos apresentavam a seguinte doutrina: olha, esse mundo material no qual nós existimos, esse mundo material, ele é mau, porque ele foi criado por um Deus mau. O mundo espiritual é bom, porque foi criado por um Deus bom. Os gnósticos inventaram vários deuses, chamados de Emos, tá? De vários nomes, partindo da língua grega, que eles colocavam como esses deuses que haviam criado a parte material e a parte espiritual. Esse mundo no qual nós vivemos era um mundo criado pelo Deus mau. Portanto, tudo que dizia a parte material era mau, era ruim. Por isso que os gnósticos, eles eram contra o casamento. Certos grupos gnósticos se voltavam para o celibato. Olha, não quero casar porque o casamento é uma junção carnal material. Se é material é mau. Outros, por sua vez, se debandavam para a prostituição, né, para a imoralidade sexual, vendiam o seu corpo. Nós vimos isso nas cartas ao Apocalipse, né? Nós vimos na lição passada, agora de domingo, a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. É justamente essas doutrinas gnósticas, de imoralidade sexual, porque eles rejeitavam tudo que era material, do que era mal. Infelizmente, essa mentalidade gnóstica e maniqueísta tem prevalecido dentro das igrejas evangélicas, notadamente pentecostal, porque nós fazemos uma grande diferença entre o que é material e o que é espiritual. O que é espiritual, a gente acha que é bom, e o que é material, a gente renega como algo ruim. Aí nós vamos estendendo isso para outras dimensões da nossa vida. Olha, por exemplo, entre o corpo e o espírito.
Olha, o que interessa é salvar a alma, o corpo não importa muito, né? Por isso você vê alguns evangélicos relaxados com o corpo. Nós precisamos resgatar uma teologia do corpo para a igreja evangélica atual. O corpo é importante dentro da doutrina cristã. Tanto é que a pedra fundamental do cristianismo é a ressurreição do corpo. E a ressurreição de Jesus Cristo, ela é a prova incontestável de que Deus dá valor ao corpo humano, do ser humano. Ou seja, o corpo material. Mas de acordo com essa mentalidade maniqueísta e agnóstica dentro da igreja evangélica, a gente faz uma separação entre duas dimensões. Olha, eu quero viver no mundo espiritual. Esse negócio de política que é material, essa questão de ação social, isso aí deixa para lá, tá? O mundo vai acabar mesmo. Essa mentalidade não é cristã, é uma mentalidade sectária e de doutrinas que prevaleciam desde a época do primeiro século, na época cristã. Aí nós temos também o dualismo entre pobreza e riqueza, né? No década de 50, aí, quem era pobre era mais espiritual, mais santificado. Aí nós temos o exemplo clássico de São Francisco de Assis, né? Então ele é tomado como um santo por quê? Um santo porque renegou a riqueza, viveu na pobreza. Então a pobreza era melhor do que riqueza, que era coisa material. Hoje nós temos uma outra dimensão, um outro oposto, a teologia da prosperidade, né? Os cristãos estão loucos atrás de riqueza e esquecendo da parte espiritual. Aí nós temos a dimensão, né? A diferença entre estudo teológico e oração. Olha, o negócio é orar, tá? Porque a letra mata, o espírito vivifica. O negócio de estudo teológico, isso é coisa material. Tá, o importante é oração, você está orando, está consagrando a sua vida. Pensamento que não é cristão, isso é pensamento gnóstico, isso é pensamento de seita que foi combatido no primeiro século pela igreja cristã. Aí nós temos obras sociais e evangelização, a diferença, né? O negócio é evangelizar, meus irmãos, tá? O negócio de fazer obra social, isso aí deixa para o poder público. Desconhecimento da história da igreja, desconhecimento da própria carta magna do cristão, que é a Bíblia Sagrada. E aí a diferença que nós fazemos também entre governo e igreja. E realmente, os protestantes, a reforma protestante, ela colocou um basta ali. A Idade Média veio misturando, através da teologia de São Tomás de Aquino, misturando política e religião. No século V, Santo Agostinho criou uma teoria das duas espadas. O poder estatal e o poder da igreja. A espada espiritual e a espada material. Dois poderes paralelos que Deus usava. Quando chegou no século XIII, mais ou menos, século XII e XIII, com São Tomás de Aquino, o que ele fez? Ele pegou a teoria de Agostinho e dobrou uma sobre a outra. Olha, a espada do Estado tem que se curvar à espada da igreja. Então, essa mentalidade prevaleceu depois dentro da escolástica, dentro da igreja católica, do qual fez a igreja católica dominar todos aqueles países e até mandar em imperadores, né? Até mandar em governos de outros povos ali. Tá? Então, com a reforma protestante houve uma separação entre Estado e igreja. Tá? Estado é uma coisa, igreja é outra. Agora veja bem, separação entre Estado e igreja não significa separação entre religião e política. É diferente. Nós vamos ver isso nesse seminário. Ok? Bom, Paulo, nós fecharemos esse seminário com essa primeira palestra de hoje. Ok? Prosseguindo, nós temos, eu peguei um fragmento desse livro, Cristianismo e Política, do bispo anglicano, da igreja anglicana, Robson Cavalcante. Os irmãos devem se lembrar dele, que ele foi assassinado por um filho adotivo agora mês passado. O filho matou ele e a mulher, né? Ele e a esposa dele. Passou na televisão, em várias redes de emissoras. Tá? O Robson Cavalcante era um bispo engajado politicamente. Um bispo protestante, tá? Não era católico, protestante da igreja anglicana. Ele diz uma coisa interessante que vem corroborar aí com o que nós estamos dizendo. Olha, em nossa teologia popular, não formalizada, tem lugar uma divisão das coisas em boas e más. Olha, nós estamos falando sobre a questão do maniqueísmo e do gnosticismo. Certas áreas de atividade humana seriam consideradas más, território privado do inimigo, aonde não devemos ir, sob pena de inevitável derrota. Algumas dessas áreas, as artes, os esportes, os meios de comunicação, a política, são justamente as mais importantes em termos de influência para a sociedade como um todo. E aí que a igreja está falhando. Porque ela simplesmente fica à margem dessas principais áreas de influência social. E ele está falando justamente disso. Por quê? Por causa desse pensamento que não é cristão, é um pensamento dualista, maniqueísta e gnóstico, que está prevalecendo dentro da igreja evangélica atual.
Outra coisa que influencia também no nosso engajamento espiritual, aliás, nosso engajamento social, é como nós vemos a nossa teologia escatológica. Escatologia é uma palavra grega que tem duas partes. Scatos, que significa último, e logia, que é estudo, ou seja, estudo das últimas coisas. Tá? Dentro da teologia, escatologia estuda, entre outras coisas, a morte humana e também o fim do mundo. Quando a gente fala em fim do mundo dentro do contexto evangélico, nós estamos falando de parousia. Parousia é uma outra palavra grega que fala sobre a volta iminente de Jesus, como ele prometeu nos evangelhos. Então, de acordo com a pessoa vê a volta ou entende a volta de Jesus, de acordo com a sua teologia professada sobre a volta de Jesus, também vai depender do seu engajamento social e político. Nós temos basicamente, meus queridos, 3 teorias escatológicas, tá? Dentro do protestantismo evangélico: o chamado amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Milenismo tem a ver com o milênio de 1000 anos, do qual está falando Apocalipse, e algumas partes das cartas de Paulo também falam um pouquinho sobre isso. Raramente fala, mas fala sobre isso. O amilenismo, ele vê os 1000 anos do governo de Cristo na Terra como algo espiritual, tá? Então não vai haver 1000 anos literais, porque o reino de Deus é algo espiritual. Esse grupo evangélico que professa essa teologia, a tendência política deles é se acomodar com o status quo da sociedade. Ou seja, eles vão se engajar politicamente, mas não vão trabalhar a ética e a moralidade cristã. Para eles, política e religião é algo separado e não deve ter um engajamento para se transformar a sociedade numa sociedade cristã. O pós-milenismo, ele trabalha com transformação da sociedade. O que prega o pós-milenismo? O pós-milenismo, eles acreditam que Jesus Cristo virá apenas quando a igreja implantar o reino de Deus aqui na terra. Então eles trabalham no engajamento social, no engajamento político, porque eles acreditam que a sociedade sem as leis de Deus é uma sociedade corrompida. Uma sociedade sem a ética cristã é uma sociedade humanista sem a moralidade cristã, que vai dar base para muitas políticas públicas que podem ser implantadas no meio social. Tá? Então os pós-milenistas, eles são engajados politicamente, porque eles acreditam que eles têm que transformar a sociedade de acordo com a Bíblia Sagrada. Existe um grupo pequeno nos Estados Unidos de pós-milenistas, né, chamado de tomistas, eu acho que é esse o nome lá. Tá? E que prega isso aí. Existe o pré-milenismo. O pré-milenismo é o que prevalece dentro das igrejas pentecostais, ou seja, o reino de Deus não será implantado por força humana. O reino de Deus virá de modo sobrenatural, após a volta de Jesus. No pós-milenismo, ele vem antes da volta de Jesus. No pré-milenismo, ele vem depois da volta de Jesus. Então, o grupo pré-milenista, a tendência política deles é de separar, fazer uma separação entre política e fé cristã. Olha, política é uma coisa que a gente não deve se envolver muito. Por quê? A gente deve se envolver com a evangelização. E é esse pensamento pré-milenista que prevalece dentro das nossas igrejas. Ele é ruim como um todo, como um sistema? Não. Eu praticamente sou pré-milenista. Porém, ele tem algumas implicações negativas nessas áreas sociais e políticas. Porque ele prega para o crente que o crente não deve se envolver com a sociedade e com a política. O crente deve se envolver apenas com a igreja. Então, há um dualismo, aquele dualismo que nós acabamos de falar, né? Entre espiritualidade e materialidade. Aí eu gostaria que você refletisse nessa imagem, os famosos 3 macaquinhos. Não é verdade? O primeiro macaquinho lá, ele não ouve nada. O segundo, ele não vê nada. E o terceiro, não fala nada. Esse é um simbolismo do crente apolítico. Ele tampa os seus ouvidos para os clamores da sociedade. Ele tampa os seus olhos para as injustiças sociais que são constantemente feitas na sociedade. E ele fecha a sua boca para proclamar profeticamente contra as injustiças sociais que prevalecem dentro da nossa sociedade. Esse é o crente apolítico. Ele é basicamente representado por esses 3 macaquinhos. Aí eu coloquei uma frase muito interessante para você refletir sobre isso. A opção de não se envolver em política já é em si mesmo uma posição política negativa, mas é uma posição política, tá? E aí,
eu fiz um recorte num poema desse dramaturgo alemão aí, Bertolt. Ele criou um poema muito interessante que vem bem a calhar com o nosso seminário. O título desse poema é O Analfabeto Político. Isso aqui vai coroar toda essa palestra que nós falamos hoje, tá? Vai fechar com chave de ouro. Olha o que ele diz nesse poema. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Não preciso falar mais nada. Ele disse tudo. Se eu citasse no começo só esse poema, os objetivos desse seminário já estariam alcançados, né? Então, meus irmãos, o crente ele não pode ser um alienado político. Ele tem que ter um engajamento político, tá? E amanhã nós falaremos sobre a Bíblia e a política. O que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto político, né? Sobre política. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso, né? Então, se você comparecer aqui amanhã, você vai saber de Gênesis a Apocalipse o que a Bíblia fala sobre política e as instruções que ela nos dá para sermos bons cidadãos, tanto do céu quanto da terra. Ok? Nós finalizamos então essa palestra aqui, essa primeira parte da palestra desse seminário. Agradeço a presença de todos vocês, a sua atenção, e gostaria de passar